então, com o nosso raciocínio no direito processual penal militar. Lembrando de que amanhã, às 7h30, vou confirmar se é 7 ou 7h30, eu estarei com a aula ao vivo sobre o Juizado Especial Criminal, que cai para vocês no CFO, cai para a Polícia Civil, cai para a Polícia Federal, que vai abrir o concurso de novo, e PRF também, né? Então, a lei do Juizado Especial Criminal, eu vou compartilhar o link ou pelo meu Instagram ou também pelo WhatsApp, quem tiver meu número aí, quem quiser falar comigo pode falar. Outro recado é que ninguém morra nessa reta final, né? Nadou tanto para morrer na praia, tem muita gente desesperada. Mas assim, tem muitos alunos que estão chegando para falar comigo, assim, pois já estudei, alunos que inclusive estão estudando há um ano praticamente já. Caramba, tipo, o nível de pressão, de estresse, né? Tá muito alto. Mas é assim mesmo, reta final é sempre assim. Agora é não desistir, porque já chegaram até aqui. Ah, mas eu comecei a estudar faz alguns meses. Não importa, já chegou até aqui. Faltam 2 semanas praticamente para a prova. Segura mais um pouco a onda, continua com foco nas questões, na letra da lei e faz a prova, pô. Ah, não sei estatística, não sei informática. Eu realmente não sei, mas vocês estão indo para os aulões e etc. Com certeza vocês não vão levar corte, não vão é, deixar de ingressar no CFO por causa disso, não. Então continuem, como diria o filme Procurando Nemo, né? Continuem a nadar, né? Aí continuem focados 2 semaninhas. Depois disso vem Polícia Civil, depois da Polícia Civil vem Superior Tribunal Militar, depois do Superior Tribunal Militar vem Ministério Público Militar para policial do MPM, depois de policial do MPM deve vir também Polícia Federal, né? Então é uma sequência de boas provas aí que cai tudo que vocês estão estudando, né? Então continuem focados. Está chegando a hora, a concorrência não está tão alta. Se pegar boa parte dessa turma e pegar boa parte de outras turmas, de outros cursos, ainda não fecham as 300 vagas. Então, assim, uma oportunidade boa. Continuem focados, beleza? O nosso objetivo de hoje, vou começar um pouquinho com teoria para irmos às questões, como eu sempre faço, né? Vai ser sobre atos processuais. Atos processuais na lógica do direito processual penal militar. Por exemplo, intimação, citação, notificação, tudo isso existe no processo penal comum e também existe no processo penal militar. Só que eu acredito que no processo penal comum não existirão questões de atos processuais. Talvez em militar sim, mas em comum não. Lá em processo penal comum, eu acho que o examinador ele vai focar nas novidades do pacote anticrime. Exclusivamente nas novidades do pacote anticrime. Que é justamente o que não existia à época do concurso de 2018. Então quem não viu nada de processo penal comum, quem não sabe nada do processo penal comum, foca só nas novidades do pacote anticrime. Quem não sabe quais são as novidades, dá um oi, que aí eu mando quais são as novidades, tipo os nomes do que precisa ter domínio, tá? Lá eu mando lá no WhatsApp, para eu não adentrar no CPP, porque como eu estou sendo gravado também, para não invadir a matéria de outro professor. Mas eu mando, beleza? Lá. Então, deixa eu só pegar o artigo aqui. A temática de hoje, ela inicia no artigo 277 do Código de Processo Penal Militar, que versa sobre algo chamado citação. É um ato processual penal castrense, a citação. A citação existe no CPP, existe no CPPM, existe também no Código de Processo Civil, enfim. Então é um ato processual comum, né? As matérias processuais. E o que diz o artigo 277 do Código de Processo Penal Militar? Primeiramente, o funcionário público responsável por realizar a citação, na lógica da justiça militar, é o oficial de justiça. E a citação, que é um gênero, admite várias espécies. Não é comum a prova do oficialato se aprofundar
em relação à jurisprudência, de citações, etc. Mas eles gostam muito de perguntar os modos, que é basicamente a literalidade. Então, quais são as espécies de citação no CPPM, ou melhor, de citações? Primeiramente, a citação ela poderá ocorrer mediante mandado. Mandado significa ordem. Mandato significa representação. Até numa redação, cuidado para não confundir mandado com mandato, tá? Então, mediante mandado. Quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em que se promove a ação penal. E recapitulando, quem é o titular da ação penal na lógica do direito processual penal castrense? O Ministério Público. Claro que isso não impede, diante da inércia do Ministério Público, do particular manejar ação penal privada subsidiária da pública, que é uma cláusula petra implícita. Então, se promove a ação penal. 2. Também é possível que a citação no processo penal militar ocorra mediante precatória. E qual a possibilidade de se utilizar uma precatória? Quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Então, o instituto da precatória é utilizado no território nacional, tá? Para não confundir com carta citatória. Então, a precatória. E como assim? Quando o acusado estiver servindo? Para quem nunca foi militar aqui na sala, esse estiver servindo significa estar em serviço ativo, estar em atividade, estar conectado ao mundo dos quartéis, tá bom? Então, mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Então, já vimos duas espécies de citações no processo penal militar. A primeira, por mandado, e a segunda, mediante precatória. Se a prova indagar, poderá ser utilizada a citação mediante precatória quando o acusado estiver fora do país? Não. A precatória é utilizada no território nacional, em jurisdições distintas, mas no território nacional. Pernambuco, Bahia, por exemplo. Pernambuco, Paraíba, estados distintos, mas pertencentes ao Estado brasileiro enquanto todo, a República Federativa. Não, pode, mas não é a preferência. A preferência é que seja mandado. Essa precatória daqui, Stephanie, pode sim esse exemplo que você deu. É quando utilizamos a precatória, por exemplo. Porque são comarcas distintas. Não tem problema. Eu que usei um exemplo de um estado X e um estado Y, de comarcas distintas, mas pode ser também comarcas Recife, Paulista. Não são comarcas distintas? Tá? Na verdade, a prova, todas as provas que eu vi de CFO até então, do Brasil todo, né? Eles trocam mais a palavra país por exterior. Eles nem identificam tanto se é comarca ou não. A chave está aqui, ó, que a precatória é utilizada internamente, no país. Todas as questões de CFO, basicamente, trocam essa palavra daqui. Quando estiver fora do país, iremos chegar, porque existe algo chamado carta citatória, que lá em processo penal militar vocês aprendem como carta rogatória. Só que aqui tem uma diferença de conceito. Iremos chegar, tá? Tem mais uma diferença. Esse assunto daqui, atos processuais, assim, não é um dos assuntos mais importantes, mas ao mesmo tempo é um assunto que, se vier uma questão, põe vocês lá na frente da concorrência. Porque muita gente pula esse assunto daqui, né? De atos processuais. Tá? Então temos mediante mandado, mediante precatória, certo, Stephanie? Precatória. Temos também mediante requisição, iremos ver os casos, pelo correio e por edital. Então, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, existe a citação mediante edital? Existe.
E quais são as possibilidades que alguém na justiça militar poderá ser citado por edital? Agora vamos às hipóteses. Oi. Deixa eu só tirar a barrinha aqui. Pro correio? Existe, vamos chegar nela, logo abaixo. Tranquilo? Ó, por edital. Então, quais são as possibilidades que alguém poderá ser citado por edital na Justiça Militar? As perguntas de atos processuais são assim, são bem diretas. Eu trouxe várias questões para a gente treinar. Vocês vão perceber, são bem diretas as perguntas. Então, quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado. Quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro. Quando não for encontrado. Quando estiver em lugar incerto ou não sabido. E, por fim, quando incerta a pessoa que tiver de ser citada. Como assim incerta a pessoa que tiver de ser citada? Quando não temos a qualificação completa daquele indivíduo, por exemplo, tá? Temos as características físicas, o apelido, mas não temos o nome completo, etc. É possível fazer uma citação por edital. E o parágrafo único traz, nos casos das letras A, C e D, então a lá de cima, essa e essa, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado. O CPPM determina que o oficial de justiça procure o acusado, a pessoa que será citada, quantas vezes? Por até 2 vezes. Em dias diferentes, certificará cada vez. Então ele foi, no primeiro momento não encontrou, ele irá certificar. Depois, em outro dia, ele compareceu em um segundo momento e também não encontrou, irá certificar. Devido à fé pública também do ato processual do oficial de justiça. A impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra B, o oficial da justiça certificará qual lugar em que o acusado está asilado. Então, vamos aqui organizar essa linha de raciocínio, né? Existe um ato processual penal militar denominado citação. Citação. E a citação admite inúmeras modalidades, sendo a primeira modalidade que ocorre a citação mediante o que? O mandado. E esse mandado possui requisitos. Essa citação que ocorre mediante o mandado, que é a primeira hipótese, possui requisitos. E quais são esses requisitos? Eles estão disciplinados a partir do artigo 278. Artigo 278 do Código de Processo Penal Militar. Sendo assim, os requisitos do mandado da citação por mandado são o nome da autoridade judiciária que o expedir. Então, juiz X, juiz Y, tá? Tá tranquilo hoje. Tranquilo. É a coxa, pô. Ó, o nome da autoridade judiciária que o expedir. Depois que tiver, obviamente, o nome do juiz que assinou o mandado, né? Temos o nome do acusado, seu posto ou sua graduação. Quem é que tem posto? Vocês. Daqui a 22 dias. Vocês, oficiais. Ou graduação. Quem tem graduação, vocês atualmente. Tá? Já já terão posto. Tranquilo? Se militar. Seu cargo se assemelhado ou funcionário de repartição militar, ou se for desconhecido, os seus sinais característicos. Então, esse mandado, que possui requisitos, e dentre esses requisitos, temos o requisito da autoridade que expediu o mandado, nome,
da autoridade e temos a qualificação do citado. E temos a qualificação do citado. Do citado. Tranquilo. Qualificação do citado. Depois temos a transcrição da denúncia com o rol das testemunhas. Vocês lembrem de que a denúncia ela é lastreada, por exemplo, através do inquérito policial militar. O inquérito policial militar ele é dispensável, mas ele lastreia, ele ajuda ao promotor de justiça a efetuar a denúncia, imputando um crime militar a alguém. E essa denúncia acompanha o mandado, a citação por mandado, com o rol das testemunhas. O lugar, dia e hora em que o acusado deverá comparecer a juízo. A assinatura do escrivão e também da autoridade judiciária. Então, esses são os requisitos do mandado. Citação mediante mandado. São intuitivos, né? Tem que ter a assinatura do juiz? Sim. Tem que ter a qualificação de quem está sendo citado? Também. E você está sendo citado por quê? Então, nesse sentido, é necessária a transcrição da denúncia. E se eu estou sendo citado é para que algo seja feito. Então, é necessário o dia e o lugar para que eu me apresente. Então, são requisitos até intuitivos. A citação por mandado. Sim, sim. O primordial é que a citação seja por mandado. Isso, Matheus. Da autoridade, deixa eu botar aqui, judiciária. Judiciária. Agora, na prática, se alguém aqui já tivesse sido citado, já deve ter percebido que o oficial de justiça chega no quartel, fala com o comandante requisita sua presença e você é citado na frente do comandante. Ali, se alguém já tivesse sido citado alguma vez na vida, tá? Em primeira instância, a assinatura do mandado compete ao auditor e em ação originária do Superior Tribunal Militar, ao relator do feito. Por exemplo, um general que comete um crime militar. Ele tem uma prerrogativa de posto. Será processado e julgado no STM, competência originária. E a quem compete a assinatura da citação por mandado? Ao relator daquele processo. Oi. Devido à hierarquia de disciplina. Tava dizendo a nível administrativo, foi, Vinícius? Então, mas como testemunha, né? Então. Não, aí tu tá como acusado, pô. Aqui tá sendo acusado. Aí você é citado na frente do comandante. Tem comandante, eu já vi acontecer isso. Tem comandante que ainda tenta, entre aspas, humilhar o cara. Aí faz ele ser citado na frente de todo mundo. Ali. Eu já vi isso acontecer, na frente da tropa mesmo. Né? Ó, então ainda temos, são requisitos da citação por mandado. A sua leitura ao citando pelo oficial de justiça e a entrega da contrafé. Então o oficial de justiça ele lê, né, o porquê você está sendo citado, pelo que você foi denunciado. A declaração do recebimento da contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandado. E, por fim, a declaração do oficial de justiça na certidão da leitura do mandado. Então, consequentemente, o mandado também tem que ser lido, tá? Pelo menos pela literalidade aqui do CPPM, tá bom? E se houver uma recusa ou uma impossibilidade em relação ao citando? Porque o mandado ele tem que ser lido. E se o citando falar assim, eu não quero escutar, né? Bota a mão. Não vou escutar porque eu não sou obrigado a nada, né? Então, se o citando se recusar a ouvir a leitura desse mandado que é feita por quem? Pelo oficial de justiça,
que é uma das provas que vai ter do STM para ser oficial de justiça da Justiça Militar da União, tá? Então, se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça certificá-lo-á no próprio mandado. Do mesmo modo, procederá, se o citando, embora recebendo a contrafé, estiver impossibilitado de o declarar por escrito. Como assim? Vai que o citando está com a mão quebrada, pô, e não consegue assinar. Enfim, coisas da vida. Então, o oficial de justiça, ele mesmo pode declarar o motivo pelo qual o citando ou se recusou ou não pôde assinar. E basta o oficial de justiça fazer isso? Sim, porque ele é funcionário público. E os atos que o oficial de justiça pratica, nesse passo, gozam de presunção de legitimidade. É o que vocês estudam lá em atos administrativos. Tá, ô Igor? Não precisa, basta assinar. É diferente para você cumprir o mandado enquanto autoridade de polícia judiciária militar. Mandado de busca e apreensão. Não tem ninguém na casa. Então o CPPM autoriza que você arrombe as portas e chame também testemunhas. Ali, duas testemunhas. Que esteja passando na rua, o vizinho, enfim. Para que acompanhe. Mas aqui, em relação ao oficial de justiça, não é necessário que ele chame ninguém para testemunhar. Basta que ele assine, devido à fé pública. Não, aqui, Mateus, o oficial de justiça, tá? Ele está indo ao acusado. Pela literalidade. O oficial de justiça que vai ao acusado. Aqui não o acusado que vai ao oficial de justiça. Beleza? E como funciona... Oi. Posso? Certo. Desse 279, né? Beleza. Tranquilo. São requisitos da citação por mandado. E aí temos recusa ou impossibilidade da parte do citando. O citando, ele pode se recusar a aceitar a contrafé, ou seja, a cópia, entre aspas, desse mandado, ou ele pode estar impossibilitado de assinar. Uma coisa sou eu, não aceito, não quero receber essa citação, tá? Leve-a, né, de volta. Outra coisa será, tudo bem, eu aceito ser citado, mas eu estou impossibilitado de assinar. De repente eu fiz uma cirurgia no braço, na mão direita, tá? Eu escrevo com a mão direita, sendo assim eu não consigo assinar a via do mandado. E, ele assina, o oficial de justiça, é assim, ó. Aqui nós temos o mandado. Isso daqui é uma folha. Aqui nós temos o mandado. Então, Justiça Militar da União e o mandado. O oficial de justiça, nessa recusa ou impossibilidade do citando, ele escreve no próprio mandado, ou aqui na frente ou no verso, que realizou a citação do acusado e põe o motivo do porquê o acusado ou se recusou ou está impossibilitado de ser citado daquele modo. Por exemplo, eu escrevo no verso do mandado de citação aí que o citando se recusou a assinar. E também é possível que eu escreva o modo pelo qual fui tratado pelo citando, para eventual apuração se houve desacato ou não, se houve um crime contra a honra, etc. Então é uma escrita no próprio mandado, na própria folha do mandado. Retorna para o judiciário. Que hoje é eletrônico, né? Antigamente era tudo no papel, então ia ainda a vara. Só que hoje o oficial de justiça escaneia e coloca ali no sistema eletrônico. Mas ele pode escrever no próprio mandado. Tranquilo? Foi essa parte que estava dizendo? Ah, certo. Tranquilo. Um dos requisitos desse mandado é que conste a assinatura do juiz que expediu. Ou melhor, a assinatura do juízo. Qual a diferença de chamar juiz e falar juízo? Preferimos chamar juízo
devido ao critério, ao princípio da impessoalidade da administração pública. Então não é o juiz que expede, sim o juízo, segundo juízo criminal e etc. Bem, de toda forma, o juiz ele precisa assinar o mandado. Se esse processo ocorrer em primeiro grau de jurisdição, é o juiz de primeiro grau. Agora, se for um processo de competência originária do Superior Tribunal Militar, um exemplo de um processo de competência originária do Superior Tribunal Militar, a prática de um crime militar por um general do Exército. O general de brigada, por exemplo, ele comete um crime militar. Ele tem uma prerrogativa de posto. Será processado e julgado inicialmente no Superior Tribunal Militar. E quem assina não é o juiz, porque no STM não temos mais juízes e ministros. E aí chamamos de relator. Vocês também se deparam com isso no STF. O relator ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito da fake news. Então ele que assina as primeiras ordens. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. E o militar? O militar ele é citado como? Né? E aí Vinícius tinha dito, mas a testemunha se informa e pronto. Né? Só que aqui você está figurando como um acusado. Se o militar for acusado de um crime, que será processado e julgado no juízo militar. Isso está no artigo 280. A citação a militar em situação de atividade ou assemelhado far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé. Isso vem de um princípio processual penal militar denominado preservação da índole militar, hierarquia e disciplina. Interessa ao comandante, interessa ao comando qualquer crime que você esteja envolvido, sobretudo se for um crime militar. Então, para o militar da ativa, ele não tem como ser citado escondendo isso do comandante. Porque o próprio oficial de justiça requisita aquela pessoa que deverá ser citada ao comandante. Então ele fica ciente de tudo. Fica ciente de tudo. Agora, depende do comandante. Se o comandante ele vai ter uma posição mais garantista, que é a correta, não é porque você está sendo citado que você é culpado, você é acusado, mas você não é culpado devido à presunção de inocência. O correto é o comandante ter essa postura e não utilizar isso como forma de perseguição, de ameaça, de transferir de batalhão e etc. Ou o comandante ele pode ter uma postura mais inquisitorial, mais Caxias. Ora, você está sendo acusado, eu vou começar a te perseguir desde agora, eu vou te transferir de batalhão, vou transformar a tua vida no inferno. Foi acusado de crime militar porque quis. Né? Então depende da postura do comandante. Mas essa exigência do Código de Processo Penal Militar é apenas para a preservação da hierarquia e disciplina e para que o comandante ele tenha noção ou noções de como os seus comandados se comportam no dia a dia do serviço e etc, para que consiga exercer um comando melhor. Agora, se o comandante ele tem uma postura arbitrária, aí é outra história, que inclusive deverá ser combatida, essa postura arbitrária de comandante. Tá? Então, a citação a funcionário que servia em repartição militar deverá, para ser realizado dentro desta, ser precedida de licença do seu diretor ou chefe, a quem se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o mandado. Então aqui já é o funcionário, é o civil que trabalha na justiça militar ou dentro de um quartel. Isso existe, existe. Geralmente são coronéis que vão para a reserva, mas querem continuar recebendo e continuar trabalhando, aí vão cumprir alguma função. Ela fica lá, né? No derby. Já escutei falar da. Pra trabalhar dentro do derby. Ela tá lá até hoje. Pronto. Manu foi logo direto aí. Sim, sim. E como é que a gente cita alguém que é preso? Por exemplo, o pessoal que foi preso, vamos imaginar, do BOPE,